La Iglesia Hispana Betel presenta su programa Una mirada sobre la ciudad, un programa con una visión saludable, enfocado en ayudar a la comunidad hispana a levantar su autoestima y conducirlos a creer que en Cristo Jesús todo es posible. Ahora con ustedes sus pastores Elcio y... Gracias, Ciudad de Houston, por mais uma vez dar-nos a oportunidade de estarmos entrando em seu hogar em esta manhã, tempranito, desse viernes maravilhoso, em seu hogar para transmitir nosso programa, levar a você nosso programa Uma Mirada sobre a Cidade. Estamos muito gozosos de poder levar o leite de Cristo a los demás que nos escutam. Mais uma vez decimos, não somente em Houston, mas em toda a grande Houston, em todos os Estados Unidos, Texas e todo o mundo através da internet. Estamos muito gozosos, muito alegres por podermos estarmos aqui mais uma vez. Queremos nesta manhã começar orando, levando você hacia a presença de Deus nesta manhã. Padre, bendito seja tu santo nome. Nos alegramos em ti esta manhã. Nos alegramos em tu poder, nos alegramos em tu graça e podemos estar aqui para levar essa palavra de vida, de esperança através de seu programa. Uma mirada sobre a cidade, sobre cada um que nos escuta. Dá de tu graça e bendice-nos em nome poderoso de Jesus. Amém. Mais uma vez aqui estamos, irmãos, estamos em essa manhã também com o pastor José Villanueva em nosso meio, é nosso pastor assistente. E esta manhã também ele terá seus saludos para nós outros antes de entrarmos no texto bíblico. Brother Joseph. Gracias, pastor. Es como siempre un honor, un privilegio estar aquí y poder hablar de la palabra de Dios, poder llevar hasta donde ustedes se encuentran una palabra, un mensaje que sin duda va a ser un mensaje para usted en esta mañana. Es un día hermoso, es una ciudad que se mueve, es una ciudad que se levanta temprano, es una ciudad que podríamos decir no duerme. Y en medio de todo ese movimiento de un lado hacia otro, debemos de tener presente de que Dios está en control de todas las cosas, de que por Él estamos aquí, por Él usted puede estar sintonizando este programa, por Él usted tiene acceso a la palabra de Dios y le vamos a invitar que abra su Biblia ahí donde esté en su casa para que vaya siguiendo con nosotros la lectura. Y si usted va por otros medios, pues entonces veamos, escúchenos, pero de todas maneras la riqueza que Dios tiene para nosotros es algo maravilloso que nosotros debemos de estar agradeciendo día a día. Que sin la palabra de Dios, sin la presencia de Dios en este mundo sería un mundo lleno de caos, pastor? É verdade. Estamos muito gozosos e, como havíamos prometido a última vez que o pastor Villanueva estuvo com nós outros, nos detenemos aqui em São Marcos capítulo 9, em la transfiguração, e queríamos dar andamento em lo que começamos de São Marcos capítulo 9, pela primeira parte que foi a transfiguração. Já discutimos isso a vez passada, pero antes de entrarmos no verso 14 do capítulo 9 de São Marcos, em seu caso você também pode nos acompanhar, se tem Bíblia, em São Marcos capítulo 9. Pero queremos realçar, aclarar um ponto muito importante em la primeira parte todavia de la transfiguração. É Marcos 9:4 que disse: quando Jesus estava com Pedro, Jacob e Juan em el monte de la transfiguração, nos disse que eles apareceu, el verso 4, Elias com Moisés, que hablavam com Jesus. Então você vai dizer, bem, Elias não morreu, foi raptado, né? Pero Moisés, sim, morreu. E a Bíblia é muito forte quanto a isso, de proibir a invocação de mortos. Se a Bíblia proíbe a invocação de mortos, como então apareceu Moisés e Elias aí no monte da transfiguração? Porque temos a corrente espiritista que aboga a reencarnação, e quem morre vem outra vez. Então aqui é um ponto muito forte para os espiritistas, para se basar em que há reencarnação. Pela Bíblia em si não se confunde. A Bíblia tem doutrinas muito claras. E quanto a isso, queríamos que o brother Joseph leyera Levítico, capítulo 20 e 27. Levítico, capítulo 20, verso 27. ¿Qué nos dice? Muy bien, pastor. Antes de leer la escritura, es algo que en la comunidad, en nuestra cultura,
de la cultura hispana para abajo, de la frontera para abajo, es muy fuerte toda esta práctica, que usted que nos está viendo en la televisión, usted sabe bien a lo que me estoy refiriendo, y se da mucho esto de la invocación a los muertos, pero es algo condenable por la palabra del Señor. Eso cuando la persona conoce la palabra de Dios, cuando la persona ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, todas estas prácticas deben de quedar en el pasado y nunca más una persona convertida debe de estar tratando de entrar a lugares donde no es conveniente, a lugares donde la presencia del enemigo va a ser real. El versículo de Levítico, capítulo 20, verso 27 dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así dice la palabra, pastor. Sí, está muy claro, estamos explicando, pero quizás todavía hay la pregunta, pero ¿por qué? El porqué de Jesús invocar y aparecer Elías y Moisés. Quando o brother Joseph leyó em Levítico 20 e 27, ele leyó a proibição. Deus mesmo, Jeová, proibindo. Pero Jeová está, entenda agora, Jeová está proibindo que nós outros, os humanos, invoquemos a espíritos de mortos, ao humano. Pero Deus, como Deus, é o criador de todas as coisas. Deus tem a autoridade de chamar a la vida, de chamar a sua presença quem Ele quiera, porque Ele é Deus. Então, a proibição é para nós outros, os homens, os mortais, invocarmos espíritos de mortos. Pero Deus não, porque os mortos nós outros não temos contato com eles. Estão do outro lado, pero é algo quase obscuro para nós outros. Pero para Deus não, é muito claro. Deus sabe todo. E Deus pode chamá-los quando queira chamar. Então, entenda. A proibição é para nós outros, os humanos. Não podemos e nem devemos invocar mortos. Porque quando invocas a los mortos, e aparentemente regressam com a mesma voz, com a mesma aparência, não é a persona. São demônios. São demônios. Então, só um tem a autoridade de chamar a sua presença quem ele queira. E esse é Deus. Amém. Então, Jesus, mais uma vez, está mostrando aqui que Ele é Deus. Então, aqui na Terra, como humano, está mostrando, de certo modo, sua divindade, que Ele é Deus. Entenda, só Deus pode fazer todas as coisas. Nós outros temos nossos limites e limites impostos por el próprio Deus. Agora, queríamos entrar, já explicando tudo isso, pastor Villanueva, queríamos entrar em el verso 14. O Monte da Transfiguração foi uma maravilha, já discutimos sobre isso, que se vai com todo o capítulo 9, pero quando bajar del monte, que houve aí um momento de êxtase, um momento de presença maravilhosa, hasta a natureza cambiou, né? Jesus estava orando intensamente com Pedro, Jacob e Juan, pero disse em el 14, quando chegou a donde estavam os discípulos, estava arriba em el monte, agora bajou ao pé del monte. Viu uma grande multitud ao redor de eles. Ao redor de quem? Ao redor de los discípulos, de los demás. Foram 3, eram 12, se quedaram aí 9 discípulos. E escribas que disputavam com eles. Em outra tradução diz que discutiam com os discípulos. E eu digo sempre, onde há muita discussão, há falta de autoridade. Sim. Isso quer dizer que nada nem nada tem a última palavra. Então, quando começamos a discutir, porque um ou outro não tem a última palavra. Agora, 15, São Marcos 9:15, disse, e em seguida toda a gente viendo-lhe a quem? A Jesus. A Jesus. Se assombrou e correndo a ele,
les saludaron. Pastor, es algo maravilloso cuando llega Jesús. ¿Verdad? Todo cambia. Todo cambia. Primero, surge algo que es muy común entre nosotros los hispanos y algo que recalca la palabra. Siempre estamos algunas veces en discusiones que no tienen fondo, que no tienen rumbo y que a nada nos llevan. Esas discusiones nosotros tenemos que empezar a hacerlas por un lado. Pero fíjese, cuando llega la presencia del Espíritu Santo, cuando llega la presencia de Jesús, a ese grupo, a ese lugar, a esa congregación, a esa familia, a esa persona, todo cambia. Se asombra, pero la presencia de Jesús es la que cambia todo. Y es maravilloso cuando podemos saludarle, cuando reconocemos que ahí está el Señor, cuando reconocemos que el Señor es el que cambia las cosas, que cambia mi vida, que cambia la vida de los demás alrededor mío, y es cuando nosotros decimos, Señor, lo saludamos, le decimos, Señor, es bienvenido a nuestras vidas. Y esa actitud se asombró, yo creo que la NVI, otra traducción, dice otra palabra, pero se asombró, se espantaron, se alegraron, porque viu en Jesús la solución para aquel problema. Y quero decir que somos Iglesia Hispana Betel, programa Una Mirada sobre la Ciudad. Si usted quiere nos chamar esta mañana para oración, se tem problema, uma dificuldade, chame-nos. Mande mensagem de texto ou chame-nos ao 281-691-4127. Alguém estará aí para atender sua chamada. Chame-nos e queremos estar para te ajudar em essa manhã, né? Entonces, queremos dar también la dirección, no sé. Sí, pastor. Es bueno que usted anote la dirección de nuestra iglesia. Es el 8811 de la calle Sainot, esto es en el suroeste de Houston, por el cruce de las calles Bisonet y Sainot. Allí está ese lugar donde nosotros nos congregamos. Es el zip code, para si usted lo busca por los medios modernos, es 77083. Allí le esperamos. Nosotros tenemos hoy mismo, los viernes, tenemos la oración a las 7:30 de la noche. Allí le esperamos para que junto con nosotros busquemos del Señor, vayamos a la presencia de Él y que juntos podemos hacer nuestras peticiones y podamos compartir un momento en la palabra, en la enseñanza y en la misma presencia del Señor. Ahí le esperamos. También los domingos a las 10 de la mañana comenzamos con la riqueza de la enseñanza bíblica, de la escuela bíblica dominical. Después de la enseñanza seguimos con el culto al Señor. Esto es el domingo. Así es de que tome esas anotaciones y le esperamos cuando usted ande por el área, cuando nos pueda visitar. Allí estamos situados en ese lugar. Y si quiere saber más, puede llamarnos también, entrar en nuestra página web www.iglesiabetelhouston, Betel con TH, iglesiabetelhouston.org. Entonces puede entrar ahí y tener más de nosotros. Pero vamos a seguir con el texto bíblico de San Marcos 9, ahora el verso 15, el 16, disculpa. Él les preguntó, Jesús, ¿qué disputas con ellos? ¿Qué discutís con ellos? ¿Qué discutís los discípulos con esa gente, con los escribas y fariseos que ahí estaban? Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro. Jesús era respetado, era chamado como rabino, maestro. Traje a ti mi hijo. Entonces ahora vemos que fue el padre que gritó, traje a ti mi hijo. Tengo un problema grande, un problema familiar, que tiene un espíritu mudo. El papá asoció el problema con el mundo espiritual. Hay problemas que son de naturaleza totalmente materiales y hay problemas que son de naturaleza espirituales. Há enfermidades que não são demônios, há enfermidades que são naturais. A pessoa foi atacada por uma enfermidade. ¿Entende? Pero aunque nenhuma enfermidade é boa, para enfermidades que vêm de parte do demônio, né? Isso temos que saber detectar no mundo espiritual. Pero o papá já sabia a razão. Por certo, havia procurado outros meios, outras pessoas, sacerdotes, e já havia detectado que era um problema espiritual. Por isso que disse que tem o espírito mudo. Eso no escucha, ¿no? Sí, pastor, y algo interesante aquí, que nosotros por nuestra naturaleza de padres,
Ya sabemos cuando algo le sucede a uno de nuestros hijos. Sabemos identificar. Sabemos si el hijo no comió. Sabemos si el hijo anda en pasos de desobediencia. Nosotros como padres sabemos exactamente. Quizás no con la profundidad como lo conoce Dios, pero en lo natural nosotros nos damos cuenta de por lo que nuestros hijos sufren. Y es por eso que nosotros los llevamos a Jesús en oración. No podemos llevarlo a la presencia física, pero podemos llevarlos a la presencia de Dios por medio de la oración. Y es interesante cómo el papá ya sabía lo que su hijo tenía. Es por eso que se lo llevó a Jesús. E el 18 continua a nos dizer, el qual, donde queira que ele toma, em qualquer lugar, o demônio não tem vergüenza para hacer avergonzar a família, o papá, ou o que seja. Mira como hace terrivelmente. Lhe sacude e echa espumarajos. Uma atitude feia. E cruje los dientes. E se va secando. Mira, toda a estrutura del niño, del muchacho, está sendo destruída. E dije, agora o papi grita para Jesus, e dije a tus discípulos que lo echassem fora, e não puderam. O certo caminhava, viu a Jesus várias vezes com as multitudes, echando fora demônios, liberando pessoas, e disse, vou buscar uma oportunidade para que o homem de Nazaré, o nazareno, pueda liberar meu filho. Então, porque viu que Jesus tinha autoridade para isso. E disse, e respondendo ele, les dijo, Jesus, oh geração incrédula, por não crer, né? Se creeres, verás a glória de Deus. Hasta quando he de estar com vosotros? Como que está dizendo, já não suporto mais estar com vosotros. O próprio Deus, Jesus é Deus, estava com os discípulos, em meio à multitud, fazendo milagros, falando palavras de poder, orientando as pessoas, pero as pessoas permaneciam muitas vezes incrédulas, esperando algo mais, não estavam satisfeitas com aquilo que Jesus mostrava de autoridade e de poder. Diz, hasta quando os hei de suportar? Traed-me-lo, traed-me-lo. Jesus agora entra em esse assunto, e quando Jesus entra em um assunto, é para resolver. Essa história é maravilhosa. Quero que você caminhe com nós outros e vá ver como vamos terminar em grande alegria, um final maravilhoso. Un final feliz, pastor. Feliz. Usamos mucho ese término. Y pastor, esta descripción, yo quería detenerme un poquito aquí en la descripción. Okay. Espumarajo, una reacción como de locura. En nuestra juventud hay unos espíritus malignos que atacan que ponen adicción a la drogadicción, sí, adicción al alcoholismo, sí, y todos hemos visto alguna vez una persona drogada, una persona borracha, y vemos estas reacciones. Pastor, es algo increíble cómo una persona fuera de control por el alcohol o fuera de control por las drogas puede hacer una cosa, pueden cometer incluso hasta errores gravísimos. Ha habido personas que por un error bajo los efectos de droga, bajo los efectos de alcohol, están en la cárcel. Fueron a reaccionar a la cárcel. Son cosas que nosotros debemos de estar conscientes, que muchas de las veces a nuestra familia llegan los ataques del demonio. Estas son las reacciones. La Biblia es clara, la descripción es muy clara de lo que puede suceder. Entonces debemos de estar alertas cuando una reacción de estas empieza a surgir en uno de nuestros hijos. Amén. Verdade. E como o brother Joseph estava falando, como o diabo ataca e avergüenza essa área, estava vendo nas notícias essa semana de um homem, a notícia que vi na internet é um homem de boa aparência, e chamaram a polícia, mira, aqui em essa calle, em tal área dessa cidade, está caminhando um homem totalmente desnudo por as calles da cidade. Então, alguém viu, chamou a polícia, e quando a polícia chegou aí, o homem mirou normal, como se fosse normal. Um homem com um físico bonito, todo de boa aparência, e disse, o que passa? Que você está desnudo? Eu estou desnudo? Não sei o que passa comigo. E quando a polícia foi descobrir, trazer os paramédicos,
o homem estava totalmente emborrachado de drogas. Então, o diabo vindo para matar, roubar e destruir, para avergonçar as pessoas. Então, é um homem de uma família mais ou menos, de uma família de nome em essa cidade. E nem sabia porque estava desnudo, completamente desnudo, caminhando por a cidade como se fosse normal. Como fazem as drogas, como faz o inimigo. E eu creio que quizás você que nos escuta, que nos vê esta manhã, também já em sua família, já passado por isso, quem sabe hasta você. Pero Deus lo livrou. E se estás em essa situação, e se tens alguém em tua família que está em essa situação, só Deus pode fazer um milagre essa manhã. Como estamos lendo aqui com esse muchacho, Deus fez um milagre e vamos ler como lo liberou Deus essa manhã. Não é impossível. A vez tu estás aqui, papá, mamãe, deixaste tus filhos já adolescentes em seu país, em tu país, que sabe Guatemala, México, Sudamérica, por aí, Peru, Chile, ou quem sabe, somos um país de muitos imigrantes, principalmente latinos, e estás preocupado aqui porque viniste para ganhar pão, buscar melhores dias e sabes que está uma situação difícil. Aqui mesmo nesse país, estás enfrentando situação difícil com os filhos, depois que foram à escola e outros médios cresceram, se meteram nas drogas, na drogadição e tantos problemas. E tu perguntas, quem poderá me ajudar? Como disse Chapolin Colorado. Quem poderá ajudar? Nosso Chapolin Colorado é o Espírito Santo, é Jesus, Deus nosso Padre, que está aqui esta manhã. Quando te hincas, confias em Ele, milagros podem suceder. Amén. Y puede pasar de esa situación de tristeza, de depresión, de amargura, a una situación de alegría y de victoria en la presencia del Señor. Vamos a continuar leyendo, pastor. Sim, continue nos chamando ao 281-691-4127. Haga seu pedido de oração essa manhã, de ruego, de súplica. Se tem um problema também, participe com a pessoa que está aí para atender sua chamada. É uma pessoa de madurez espiritual, é minha esposa. E essa manhã que está contestando a chamada, a missioneira Marlene Nunes, pode chamar, abrir seu coração e ela estará aí disposta também a orar por você em essa manhã, lhe ajudar através da oração. Agora vamos ao verso... estamos agora em el verso... Vamos al 20. 20. Você que entrou agora e está nos vendo ahorita, São Marcos capítulo 9, verso 20. E se lhe trajeron al niño, e quando o Espírito viu a Jesus, mira, não disse que o niño viu a Jesus, o Espírito viu a Jesus. O Espírito maligno que estava dentro do niño viu a Jesus. Vamos dizer, um muchacho, um adolescente pode estar endemoniado, não há idade. Muitas vezes influência do hogar, influência da família, um lugar que não se busca de Deus, então está cheio de demônios, e os membros da família também são atacados quando o lugar não está protegido por a presença de Deus. E quando o Espírito viu, sacudiu com violência ao muchacho. Mais uma vez, é São João 10:10. O diabo vindo para matar, roubar e destruir, para avergonçar. Quem caindo em terra se revolcava echando espumarajos. Mais uma vez, aqui, brother Joseph, uma parte de humilhação para com o ser humano. Pastor, es interesante, porque mire, cuando el Espíritu ve a Jesús, lo pueden identificar. Sí. Pero mire, el ataque que surge todavía, cuando el Espíritu ve a Jesús, todavía ataca el cuerpo y todavía puede hacer una reacción que puede ser de daño a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos pueden ser atacados. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la presencia negativa en la persona puede ver a Jesús. La presencia de Jesús se está acercando. La presencia de Jesús está aquí. Ahora, queremos ser claros. Cuando usted ha declarado con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida, pastor, esto es importante. Muy importante. Es muy importante. Cuando usted ha declarado que Jesús es el Señor de su vida, allí no hay un espíritu malo que lo pueda dañar. Y si hay una acechanza del enemigo, si hay un tropiezo del enemigo, allí está Jesús. ¿Para qué? Para liberarlo. Liberarlo. Entonces, el 21 continúa a decir, estamos en San Marcos capítulo 9, verso 21 ahorita. Jesús preguntó al Padre, un diálogo, ¿no?
quanto tempo hace que sucede isto? Jesus perguntou, pero já lo sabia. Queria que o padre se involucrara em el processo de liberação de seu filho. Não somente queria liberar o filho. Jesus estava interessado em liberar o padre, e liberando o padre, estava liberando a família toda. E também, nesse momento, havia muitos testigos, muitas pessoas que estavam aí esperando desenvolver o assunto, como iria se dar esse assunto, e eram testigos que necessitavam também de uma palavra forte. Quanto tempo que lhe sucede isto? Entenda mais uma vez, Jesus é Deus, e Jesus sabia quanto tempo lhe sucedia isso. Pero Jesus estava falando com humanos, e ele disse, desde niño, mira, desde la niñez, el diablo atacava su hijo. É algo muito forte. Para agora para pensar. Tenho hijos. Jamais quero pensar que meus hijos são atacados por Satanás, que demônios vivem dentro de meus hijos. Mas é uma verdade, é bíblico. Não somente para aquela época, hoje também. Há niños hoje que fazem coisas bonitas, que nos alegram, mas há niños que nos assombram também, com atitudes. O mundo espiritual, quero dizer a você, é muito tenebroso. E temos que andar muito cercando a nosso Deus. Mira, desde niño, agora já era um adolescente, vamos dizer de 13, 14, 15 anos, mas desde niño que estava sendo humilhado dentro da casa. Não sabemos por quê. Por certo, não era uma boa família, não era uma família de paz, não era uma família que buscara a Deus, não era uma família que buscara a Deus. Então, por isso que muitas coisas passavam e os niños indefensos são atacados. Pastor, cuando nosotros vemos en nuestra congregación que van los niños a los salones de la instrucción bíblica, nos gozamos, porque nosotros sabemos que es la edad apropiada. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Y aun cuando fuere adulto, cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Entonces, todos nosotros hemos escuchado historias de personas que cuando dan sus testimonios, cuando hacen un recuento de los daños de su niñez, de su adolescencia, vemos que los sufrimientos y las acechanzas del enemigo, pastor, llegan desde la edad temprana. Sí. Desde que somos niños. Ahora es un peligro cuando nuestro hogar, cuando nuestra familia no ha conocido de Dios. Y muchas de las veces en nuestra niñez nos podemos desarrollar con dificultades. Los psicólogos dicen, todos estos traumas de la niñez tienen repercusión, tienen consecuencias cuando la persona es adulta. Identificando esto con lo que estamos leyendo en la escritura bíblica, pastor, nos damos cuenta de que los problemas surgen desde que el niño, desde que la niña, desde que nosotros somos infantes. Es tan interesante esta lectura, tan interesante, y que usted ponga atención en esto, porque cuando nosotros acercamos nuestra familia, especialmente cuando tenemos niños pequeños, cuando nos acercamos a la presencia de Jesús, cuando nos acercamos a buscar una iglesia donde nos ayuden a instruir al niño, donde nos ayuden a poner esa cobertura de Dios sobre la vida de nuestros hijos, nada negativo les pasará, porque siempre Dios tiene el control de su vida, siempre el Señor va a estar controlando todo lo que ese niño camine por este paso sobre la tierra. Interessante é notar, desde niño era atacado. Imagina, desde niño já era adolescente, e agora, se não houver uma liberação, esse niño se tornaria um homem de 18, 20, 25 anos. Esse niño procuraria uma esposa, uma família, e não niño, já um homem, né? Niño foi atacado por demônio. Adolescente continuava. Cresceu uma família, agora esposa, filhos. Então, isso é uma sequência, uma cadena. Se não houver uma liberação, então, onde se vai parar com isso? É o que vemos hoje em dia. Porque muitas pessoas não são liberadas, e continuam com os mesmos demônios, oprimidas. E isso é uma cadena que vai levando a los demás. Graças que aqui tuve um encontro glorioso com Cristo Jesus. E vamos ver que houve uma liberação. Mas quantos outros não tiveram essa oportunidade, ou não têm essa oportunidade hoje, ou não querem achegar-se a Deus?
Então, o diabo põe drogas, põe álcool, põe prostituição, põe outras coisas na vida, e a pessoa se distancia, e isso aí, o inimigo vai destruindo as famílias. Porque quem é niño hoje, amanhã será um homem que vai tomar decisões, um homem que vai ter família. Por isso que estamos com as famílias tão destruídas em los dias em que vivimos. Isso ha afetado o mundo, isso ha afetado a igreja, porque é uma cadena que vem desde allá de atrás e não é resolta. Então, essa manhã queremos orar por você, antes que termine nosso programa, para que Deus rompa as cadenas de maldição em sua vida e que dê graça para que seas livre. Pastor, y cada persona que es atacada por espíritus inmundos tiene consecuencia, acarrea sufrimiento a los que están alrededor, como el pastor decía, a la esposa, a la futura esposa, a la novia, a las personas que van a estar alrededor de su familia, van a ser atacados también por el sufrimiento, por las consecuencias de no buscar la presencia de Dios para que libere las vidas de aquellos que son atacados. Verdade. Continue chamando-nos. Somos o programa Uma Mirada sobre a Cidade, apresentado aos viernes por Nación TV em Houston, Texas, que vai para todo os Estados Unidos e também para todo o mundo através da internet. E essa manhã queremos trazer palavras de liberação, de graça para seu hogar. Chame-nos ao 281-6991-4127. Minha esposa, missionária Marlene Nunes, aí estará para contestar sua chamada, para orar por você, para lhe orientar e na área que seja necessária. Hoje por la noite temos nosso serviço de oração às 7:30, domingo por la manhã, como o brother Joseph já anunciou, Escola Bíblica Dominical com enseñança muito rica por las manhãs, e empieza às 10, vamos hasta o meio-dia. Vocês invitados especial a estar com nós também domingo por la manhã. Se tem uma igreja cercana a você, vai a essa igreja. Se está em sua igreja, se quede em sua igreja e colabore com seu pastor. Se não está sem igreja, porque é uma cidade onde vêm muitos imigrantes que vêm de seus países e muitas vezes se encontram sem igreja, queremos dizer também que queremos apoiá-lo. E Brother Joseph é mexicano, da cidade de Tula, Tamaulipas. Sí. Eu sou brasileiro, de Brasil, de parte norte de Brasil, pero estou aqui há 20 anos nos Estados Unidos. Trabalho com a comunidade hispana, pero me identifico muito com a comunidade angolana também, com a comunidade portuguesa, brasileira, moçambicana. Então, se nos escute algum angolano, algum moçambicano, algum brasileiro, então entre em contato com nós outros também. Podemos te orientar na área de fé em esta manhã. Estamos aqui para orientar. Somos missioneiros, pregoneiros da palavra de Deus para todas as nações. Amamos a todos, pero nos dedicamos diretamente à comunidade hispana. Pero estamos abertos para os demais porque falo perfeitamente o português. Amén, amén. Y yo quisiera decirle a los paisanos mexicanos también que nos visiten por allí. Allí nos vamos a relacionar bien, allí nos vamos a comunicar con nuestras propias palabras, no palabras malas, pero sí vamos a conectarnos con el estilo de la comunicación de nosotros. Son bienvenidos cuando nos quieran visitar en la iglesia hispana Betel. Vamos a seguirle, pastor, sí, porque nos estamos parando mucho aquí. Yes, 9:22, São Marcos 9:22. E muitas vezes ele echa em el fuego, lança el niño en el fuego em el agua para matar-lhe. ¿Para quê? Matar-lhe. Pero si puedes hacer algo. Quem estava a gritar isso? El padre del próprio hijo. Si puedes hacer algo, tem misericórdia de nós outros e ajuda-nos. Quizás aí está a sua família, sua esposa, seus filhos, hermanos de ele, estava toda a família, porque Jesus era uma atração, Jesus era uma celebridade nos dias que estava na terra, e toda a família aí estava, del muchacho, porque a família estava unida para buscar a liberação desse muchacho. Por isso que disse, tem misericórdia de nós outros e ajuda-nos. Estava buscando ajuda. Agora, é muito bonito, inclusive aqui em minha Bíblia está isso aqui bem acendido, disse, Jesus lhe dijo, se puedes creer. Toma isso para você essa manhã que está enfrentando um grande problema, uma situação muito difícil, que os homens não podem ajudar, que os homens não podem meter as mãos. Jesus lhe dijo, se puedes creer, papá, se puedes creer, ao que cree, todo lo é possível. Toma essa palavra para você, eu la tomo para mim esta manhã. Diga, eu não he creído como devo de crer, pero agora, em esse meu problema, em essa minha situação, eu creio,
si creo de todo mi corazón, todo es posible. Aquí empieza la acción de Dios, esperando la reacción del hombre positiva para que el Espíritu de Dios pueda trabajar y liberar vidas. Yo creo que nuestros hijos, pastor, en algún momento nos ven a nosotros como padres y pueden decir esas palabras que usted dijo. Si puedes creer, papá, yo necesito ayuda. Hay veces es un grito de angustia que el joven, que la joven, que el adolescente está lanzando. Papá, cree porque yo tengo una necesidad espiritual. Papá, clama porque yo tengo una necesidad de ser liberado. Pastor, esto es algo maravilloso. Al que cree, todo le es posible. Glória a Deus, hein? Agora, 9 São Marcos 9:24. Que coisa linda, né? Mira aqui. Imediatamente, não pensou duas vezes. El padre del muchacho, el responsável por el muchacho. Muchachos, respeitem seus padres. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. É obedecer padre e madre para ter vida larga e feliz na terra. El padre del muchacho clamou e dijo, mira, alguém estava clamando por el muchacho solamente estava calladito, mirando a situação, estava sendo dominado por uma força maligna espiritual que ele nem mesmo ele entendia, e ele não sabia explicar por que entrou em seu corpo. Pero o papá detectou a área espiritual. E então, o papá, como intercessor delante de Jesus, clamou e dijo, creio. Você também deve dizer isso ahorita. Creio que Deus é poderoso para resolver minha situação. Deus é poderoso para me sacar de onde estou e me pôr em alto. Creio. Agora, mais profundo. Ajuda minha incredulidade. O Padre está dizendo, eu creio, mas sei que há dificuldade para crer. Há dificuldade em mim para crer. Não creio plenamente. Necessito não somente crer, necessito depositar minha confiança toda em tu poder, em tu graça. Agora, eu hago minha parte, eu creio, mas há debilidades de fé em minha vida. Senhor, ajuda-me a crer. Então, o help de Deus, a ajuda de Deus para nossas vidas. Porque separados de Ele, segundo Juan 15:5, nada podemos hacer. Y yo creo, pastor, que es una de las palabras que el Señor no puede dejar de escuchar. Cuando nosotros gritamos, cuando nosotros decimos, ayúdame, Señor, es una de las palabras que el Señor, yo creo, con gran placer, con gran gozo, dice, allí voy a ayudarte a ti, porque has clamado por ayuda, porque has clamado a donde se debe de clamar. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de allá vendrá mi socorro. Entonces es interesante, es importante que clamemos al Señor, que le pidamos por la ayuda. El grito de auxilio tiene que ser allá, al que todo lo puede. Amém. Interessante que não tuve vergonha de dizer incredulidade. Podia ter dito, me falta de fé, me pouca fé. Não, foi mais abaixo. Sou incrédulo, não creio. Trago aqui porque escutei de outros que haviam sido liberados, meu vizinho, de la outra esquina. Coisas grandes se passou, então eu trago, mas não creio é o suficiente. Não estou dependendo totalmente dessa fé que tu me pides, mas Senhor, ajuda-me. Estou totalmente necessitado. Se te humilhas em esta manhã, se te hincas em esta manhã, se choras na presença de Deus, Senhor, ajuda em minha incredulidade. Aunque sejas um cristiano, que vas à igreja, mas todavia tens que buscar de Deus. Ajuda-me. 25. E quando Jesus viu a multitud, se agolpava. E quando Jesus viu que a multitud se agolpava, as pessoas lhe gostam del fantásticos, del drama. Sí, del drama. Del drama. Les gusta cuando está sucediendo aquello, allí se acerca más gente. Interessante que aqui é um pouco diferente. Aqui, quando sucede algo, a polícia está aí parada, com quase nada quer parar aí. Luego marcan los límites, que no se acerque la gente. La policía pregunta, ¿qué quieres aquí? Sí. ¿Quién es usted? Si no tiene asunto, hay que hasta quitarse con nuestro vizinho, né? Sucede algo, a polícia chega, os carros de bombeiros,
nos quedamos de lejos mirando lo que está No pasando. podemos acercar. Pero en nuestros países, y aquí Israel no era diferente, terceiro mundo, Sí. mira, parece que não trabalha, não sei o que passa. Sí, ahí estamos. Se junta e a polícia não pode separar porque é como se fosse uma festa, Sim, algo agora que atrai a atenção. Então, multitudes se acercam para mirar o que está sucedendo. Em nossos países, hasta dificulta o trabalho da polícia. E aqui não é o contrário. Em Israel, diz que a multitude que se agolpava e ninhos, muchachas, muchachos, homens e mulheres desempregados aí para, para saber o que estava passando. El que tuviera tiempo, pastor, mejor. Vamos a decir, el que tuvo el tiempo se acercó a ver qué estaba sucediendo. E se repreendeu ao espírito imundo. Mira, havia espírito não somente mudo, pero imundo. Mira aqui outra característica, outro adjetivo. O papá disse surdo, não? Agora diz imundo, dizendo-lhe. Agora mira mais, Jesus viu mais. O papá disse que era mudo, pero Jesus diz espírito mudo e sordo. Quizás o ninho escutava audivelmente quando o papá falava, pero Jesus estava falando em reino espiritual. Que o demônio estava tão entrado em essa pessoa, dominando, controlando, que ele não, seus ouvidos espirituais não poderiam escutar palavras de liberação se não fora com muita autoridade, com muito poder. Quando Jesus está se referindo ao espírito mudo, o papá já havia detectado que ele não era mudo porque não falava. Mas, además de isso, era sordo espiritual para ouvir a voz de autoridade que venia de alguém. Por isso que Deus levei a muitos, traga a tus discípulos, levei a outros, e nadie pode fazer nada. Porque tinha que ser com muita autoridade para entrar em âmago dentro do espírito do muchacho e repreender toda a força maligna. Mira que nível de possessão demoníaca havia desde o ninho, desde a niñez. Diz, eu te mando, eu te ordeno, sal de él. Sal a hora dessa casa que nos escuta. Sal a hora dessa família que nos escuta. Dessa vida que nos escuta. Não está pensando em suicídio. Não está pensando em assassinato. Não está pensando em destruição de sua família. De destruir outras pessoas. Espírito de roubo. Espírito de mentira. Espírito de envidia. Espírito de orgulho. De prostituição, de adultério, te repreendemos em essa manhã, em nome de Jesus. Queremos ir em âmago adentro e ser sordo espiritualmente para escutar. Em esta manhã, em el poderoso nome de Jesus, te repreendemos e declaramos liberação sobre tu vida, sobre tu casa. E disse Jesus, sal de él e não entres mais em él. Te ordeno que salgas. Esse ninho está liberado e não entres mais em ele. A Bíblia não nos disse, mas creio que firmemente que depois Jesus teve uma charla, uma cita com essa família para liberar também essa casa. Jesus tinha discípulos que não somente iam para expulsar demônios, mas também iam para orientar pessoas. Essa família foi reorientada em los caminhos espirituais. Uma coisa não somente é ser liberado e sair. Tienes que ser discipulado, tienes que ser enseñado en los caminos del Señor para que el demonio no venga después con las suyas. Amén. Pastor, las palabras de poder dadas por el Señor, yo te mando, sal de él. Son palabras de mucho peso, pastor. Pues, son palabras de autoridad, de orden, que hasta el día de hoy la autoridad se nos dio por medio de los apóstoles a nosotros. Ellos lo recibieron por medio del Señor. Ellos recibieron del Señor. Los apóstoles recibieron autoridad. Los apóstoles dejaron la autoridad para la iglesia, para los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios y esos demonios salen y no vuelven más a la vida de las personas que han sido atormentadas por estos espíritus, mudos, sordos, de drogadicción o de lo que sea. Al nombre de Jesús no hay resistencia y en el nombre de Jesús hay liberación. Glória a Deus. Queremos que você também receba, esteja com nós outros se alimentando e esta manhã recebendo bendição do cielo. Chame-nos ao 281-691-4127. Minha esposa, a missioneira Marlene Nunes, estará aí para atendê-lo. Se não quer chamar, manda uma mensagem de texto
Se queres estar com nós outros esse final de semana, hoje por la noite, às 7:30, temos serviço de liberação, de oração. Domingo por la mañana, Brother Joseph, anuncia mejor que yo ahí con tu español, claro. No, sí, usted habla buen español, pastor. Un español muy claro y con esa riqueza del acento portugués. Ese mezcla de portugués con español. No, sí, los esperamos, hermanos. Los esperamos allí. Comenzamos a las 10 de la mañana con la escuela bíblica dominical y después de ahí entramos en ese periodo de alabanza y luego la palabra del Señor. Allí comenzamos a las 11, pero el inicio de la enseñanza es a las 10 de la mañana. Una vez más, vamos a dar la dirección, pastor, 8811 de la calle Synod en Houston y el zip code 77083. Allí le esperamos, hermano. Queremos saludar também a todos os pastores, ministros que nos escutam essa manhã, missioneros, né? Todos os líderes de igreja que nos escutem essa manhã, queremos dizer que oramos por vocês, esperamos que vocês orem por nós outros também para irmos adelante. Estamos a viver dias difíceis, os últimos dias na terra. Deus tem algo determinante para a igreja em esse dia, a igreja em esses últimos dias. A igreja tem que ser valente, valorosa para seguirmos adelante, levando a mensagem, a líder. Qual é a mais grande comissão? Indo por todo o mundo e predicando o evangelho a toda criatura. Verso 26 de Marcos, capítulo 9. Então o espírito, clamando e sacudindo-lhe com violência, saiu. Mira como é atrevido o demônio. Não queria deixar o muchacho. Aqui é meu território. Sim. Aqui eu já demarquei. Tenho autoridade para estar aqui. Então, o diabo lhe gusta, interessantemente, que seus demônios entrem nas pessoas, porque toma possessão de um perro, de um animal irracional, de um gato. Não, o demônio não está interessado nisso, porque os animais não vão para Deus. Nós outros sim que louvamos, os animais são para a terra. Então, está interessado em possuir corpos de vidas humanas, mas quando perde a batalha, sai com muita ira. E o muchacho quedou como muerto, de modo que muitos diziam, está muerto. Que quadro, que cena terrível estamos vendo aqui. Como o demônio estava enojado, airado por ser expulsado desta vida e passava a ser agora uma nova vida. Pero nos disse, Jesus tomando-lhe da mano, lhe endereçou e se levantou. Jesus tomando de la mano, se endereçou e se levantou. Só isso aqui daria uma mensagem. Jesus vindo para levantar, amém? Ao caído, ao abatido, ao destruído. Não há destruição, não há caso, não há situação que Jesus não pode dar a mão e levantar a uma pessoa. Ele diz que não somente deu a mão, lhe endereçou, lo tratou, e disse aqui, le levantou. E se levantou. Jesus quer ver a nós outros levantados, com cabeças levantadas, mirando para Ele. Que alegria, que festa não foi de la família, hermano José? Qué bonito. Pastor, y yo me imagino cuando el Señor le tomó de la mano. En esta mañana, el mismo Señor que hizo aquel milagro está aquí. El mismo Señor sigue haciendo los milagros más grandes que usted se puede imaginar. Y Él le está extendiendo la mano y dice, yo te levanto. Yo te levanto de esa situación en la que te encuentras. Esa situación tal vez no es agradable para ti. No supiste ni cómo te metiste. Pero la mano de Jesús está ahí para levantarle, para animarle y para liberarle. Interesante. Ahora, la parte final de San Marcos 9, verso 28 y 29. Es muy rica esa parte. Diz el 27, vamos repetir uma vez mais. Diz, pero Jesus, tomando-lhe la mano, le endereçou e se levantou. Agora, terminou o trabalho, Jesus subiu ao monte, buscou de Deus com seus 3 apóstolos, os demais poderiam haver ido também, mas não subiram ao monte. Solamente Pedro, Jacó e Juan, quando bajaram, estava o problema. Jesus resolveu o problema, já estava cansado, queria ir à casa, descansar, tomar um bom café israelí, né? E então, quando ele entrou em casa, quando Jesus entrou em casa com seus discípulos lhe perguntaram à parte. Eu creio que estava muito avergonçado, porque não puderam fazer nada. Por que nós outros não pudimos echar-lhe fora? O que passou com nós outros?
¿Por qué? Jesús podría haber dicho, ustedes están en pecado. No era nada de eso. ¿Por qué? Pero fueron humildes. Porque nosotros no pudimos, luchamos y no pudimos hacer lo que tú hiciste con este muchacho. Y la grande respuesta de Jesús está en el verso 29. Y les dijo, este género, essa calidad de posesión, de demonios, con nada puede salir. Con nada puede salir. Só hay una excepción, só hay un medio. Sino con oración y ayuno. Amén? Está muy claro. Sino com oração e ayuno. Jesus, sendo Deus, subiu ao monte da transfiguração para orar, para buscar o Pai durante toda a noite. Estava em ayuno também. Então, por isso que disse, não sale a não ser com oração e ayuno. Não busca oração e ayuno para santificar-se, ou seja, santificado por Deus. Busca oração e ayuno para estar mais cercano a Deus, para poder escutar melhor sua voz e ser liberado por Ele. Então, nos alegramos por podermos ler esse texto e trazer mensagem de poder, de liberação para você essa manhã que nos escuta juntamente com sua família. Es importante, pastor, que cuando el Señor menciona oración y ayuno, es importante para nosotros estar en esa comunión con el Espíritu de Dios, para tener la autoridad que Él nos ha delegado. Es importante que nosotros sigamos congregándonos, sigamos conectados a su palabra, sigamos creyendo en su palabra, para poder seguir declarando esas palabras de libertad para nuestra familia, para otros. El Señor está listo para liberarnos. El Señor está listo para hacer la diferencia en nuestra familia y en nuestra vida, pero tenemos que tener esa comunión, esa conexión, esa unión con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios para poder tener esa autoridad, pastor. Glória a Deus. Então queremos essa manhã terminar orando, porque foi um texto muito forte. Hablamos do mundo espiritual, do mundo negro da oscuridade, e a Bíblia manda que oremos, que invoquemos. E essa manhã quizás você está necessitado de uma palavra de vitória, de liberação. Queremos terminar orando por você. Padre, bendito seja tu santo nome. Leemos tu palavra em esta manhã. Uma parte chiquita de tu palavra, pero donde demonstra tu poder, tu graça, tu glória. É o objetivo por o qual veniste ao mundo. Como repetiste várias vezes no Novo Testamento. O Hijo del Hombre vino para buscar e salvar a lo que se havia perdido. Esse ninho, essa família estava perdida. E é um símbolo de muitas famílias que esta manhã nos escutam em todo o Houston, em todo o mundo. Senhor, manda liberação. Aunque não haja fé suficiente, que muitos gritem, Senhor, não tenho fé suficiente, pero ajuda-me em minha incredulidade. Visita as vidas em essa manhã, dá de tu graça e libera tu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos já terminando nosso programa esta manhã, estamos muito gozosos. Continue depois do programa chamando-nos ao 281-691-4127. Queremos continuar orando por você. Visite esse final de semana uma igreja evangélica, vá à Escola Bíblica Dominical. E se não há uma igreja, visita a igreja Hispana Betel. Que Deus lo bendiga de maneira grande. God bless you. Amén. Hispana Betel presentó su programa Una mirada sobre la ciudad, un programa con una visión saludable. Estamos ubicados en el 8811 Sinai Road, Houston, Texas 77449, en el área suroeste de Houston. Gracias por estar con nosotros y no olvides